Vamos começar aqui nossa apresentação sobre práticas emergentes, né, nesse horário animado pós-almoço, né, onde tem que fazer um esforço extra aqui para atrair a atenção de vocês, mas vamos lá. Bom, basicamente nessa apresentação de hoje, eu pretendo aqui compartilhar padrões que eu tenho enxergado ao longo desses últimos 17 anos envolvido com métodos ágeis. Os únicos padrões que eu consigo enxergar se repetirem em histórias de sucesso com empresas verdadeiramente ágeis no mercado, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Magno, quem mais conhecido no mercado aí por causa do Scrum, né, desde 2006, envolvido com a comunidade Scrum e com o crescimento do Scrum aqui no Brasil. Passei uma temporada fora do país, atuando em clientes internacionais e eu, no mês de fevereiro, voltei para o país fundando a Emergy, uma empresa focada justamente em práticas emergentes, que tem a ver com o tema que eu vou falar hoje aqui. Bom, durante toda a apresentação, no compartilhamento de histórias e alguns pontos aqui, eu vou me referir a essas 4 dimensões, né, que é o que eu tenho enxergado como as 4 dimensões mais influentes de qualquer movimento de business agility ou de agilidade organizacional, né? Identidade, cultura, problemas e a resposta ao problema como solução, tá? Então, quando vocês verem esses ícones ao longo da minha apresentação, vocês sabem do que eu estou falando. Identidade, cultura, problema e solução. Bom, nos próximos slides eu vou compartilhar aqui, eu selecionei histórias de 4 empresas que eu considero que são empresas verdadeiramente ágeis, não no contexto de manifesto ágil, mas no contexto de agilidade, tanto que algumas delas nasceram inclusive antes de manifesto ágil e afins. Eu estou falando de agilidade no sentido de responder rapidamente a situações de incerteza. Tá? A primeira delas, eu não sei se vocês conhecem, talvez quem era programador na década de 90, como eu, lembra e talvez admirava essa empresa, né? Quando eu era adolescente, era o meu sonho trabalhar nessa empresa aqui, e felizmente, com 20 anos de idade, eu comecei a trabalhar com eles. Essa empresa que se chama Borland. Então, para o pessoal mais antigo aí, com certeza lembra, tá? A Borland era uma empresa se tornou muito popular, principalmente na década de 80 e 90, ficou mais famosa no mercado com Delphi e coisas do tipo. E para quem não conheceu a história da Borland, a Borland era uma empresa extremamente... Nós nos identificávamos como uma empresa de piratas. O nosso CEO falava sempre que nós tínhamos que imaginar que a empresa era como um grande navio pirata, então lá dentro nós tínhamos que nos comportar como bárbaros piratas, né? Então era uma empresa com uma cultura extremamente alternativa, onde nós éramos, era uma empresa com uma cultura totalmente de programação, então o cara que estava no financeiro sabia programar, o CEO sabia programar, então era uma empresa que tinha isso no seu DNA, e era muito forte isso dentro da Borland. Só que a Borland começou a fazer muito sucesso no mercado. E, em algum momento, ela cresceu demais. Mas, dentro da Borland, a gente tinha uma questão que era, nós odiávamos gerentes. Tá? A gente tinha muitas piadas dos cargos de gerentes. Então, a gente olhava para as empresas que competiam com a gente, né, e que tinham gerentes, e a gente fazia muita piada. Só que a Borland começou a crescer. E, obviamente, começou a aparecer uma série de problemas relacionados à falta de coordenação. Então, a gente começou a falar, pô, a gente precisa ter alguma capacidade de coordenação, a gente precisa encontrar alguma forma de alinhar as entregas, e alinhar desenvolvimento, e etc, e etc, etc. Só que, na época, não esqueçam da cultura dessa empresa. E a questão a gente tem que arrumar uma forma de coordenar. Alguém falou lá, vamos criar o papel de gerente. Provavelmente essa pessoa foi demitida na época, né? E ele falou, não, nós temos que arrumar uma forma de coordenação sem gerentes, porque não cabe na nossa cultura. E foi lá na Borland que foi criada a Daily Meeting, que muitos de vocês usam hoje, talvez não conheçam essa história da origem, em por que foi criada a Daily Meeting, sobre que contexto,
e em que empresa, com que cultura. Tá? Então, percebam o ciclo ali de identidade da empresa, da cultura, do problema e da solução que surge, que emerge para aquela situação. Essa cidade aqui, vocês conhecem? Provavelmente vocês estão pensando, não sei onde é, mas é em algum lugar do Brasil, né? Imagem feia, né? Não, isso é nos Estados Unidos, está numa cidade chamada Detroit. Provavelmente alguns de vocês que estão no mundo ágil já ouviram falar desse projeto, né? O projeto C3 foi o projeto onde foi criado o XP, Extreme Programming, e curiosamente foi um projeto que fracassou. Então a Chrysler era uma empresa lá em Detroit, ela tinha um sistema muito grande, muito complicado para ser desenvolvido, de payroll, e ali caras extremamente famosos, como Kent Beck, o Alistair Colburn, que está aí, participaram, estiveram envolvidos, Martin Fowler, estiveram envolvidos de alguma forma com esse projeto. Tá? Então, eles tinham um contexto onde todas as pessoas trabalhavam no mesmo ambiente, tanto as pessoas de negócio quanto as pessoas técnicas. E dentro daquele contexto ali, as pessoas tinham condições de se comunicar uma com as outras. Mas qual era o problema que eles enfrentavam? As pessoas pararam, áreas de negócio pararam de se comunicar com as áreas técnicas, porque todos os requisitos do projeto eram definidos nos mínimos detalhes. Então, o técnico recebia o requisito extremamente detalhado e falava, por que eu vou conversar com aquele pessoal chato de negócio se eu já tenho todas as informações aqui? Não vou falar com eles. Então, veja, a gente está falando ali de uma cultura de uma empresa que tinha todas as pessoas trabalhando no mesmo ambiente, que queria aumentar a comunicação entre áreas de negócio e área técnica, e tinha condições disso. Foi ali que nasceram as User Stories. Né? O conceito de User Story foi uma prática emergente para esse projeto aí, numa empresa que teve a coragem de inovar ali no nascimento do XP. Bom, essa cidade certamente vocês conhecem, a gente está falando aqui de São Paulo, e de uma empresa chamada Senco. Provavelmente muitos de vocês já ouviram falar da Senco. Tá? A Senco é uma empresa, eu me envergonho de ser um brasileiro que conhecia e ouvi falar sobre a Senco fora do país pela primeira vez. Né? Quando alguém lá fora me falou sobre o Ricardo Sandler e a Senco, eu não conhecia, e eu fui pesquisar, e era uma empresa da minha cidade, com uma história fantástica. Né? Então, a Senco tinha um contexto que era uma empresa com um líder com um apetite absurdo para experimentação e inovação. Quem nunca ouviu falar sobre o Ricardo Sandler, pesquisa um pouquinho, mas ele é um cara que ele quer o tempo inteiro estar experimentando, tem coragem para inovar, etc. Então, imagina, uma empresa que é liderada por um cara desse, é óbvio que ela vai ter uma cultura mais inovadora, é óbvio que ela vai ter uma cultura mais aberta à experimentação, a criar ambiente safe to fail, etc., porque isso tem uma influência direta no DNA da empresa. Né? E aí, ele estava num contexto, o Ricardo Sandler tinha herdado a empresa dos pais, então ali a gente não está falando de algo nada a ver com TI, está totalmente fora do mundo tecnológico, e ele passou a enxergar algo que era uma dor muito grande na organização, que as pessoas perdiam um tempo absurdo reclamando do feriado, do calendário, das férias, do bônus, do café, do ar-condicionado, disso, daquilo. E aí ele olhou e falou, gente, a gente está perdendo um tempo enorme e absurdo com discussões sobre coisas que podem ser, decisões que podem ser tomadas nas pontas. Né? E aí ele criou, dentro da Senco, a estrutura de decisão participativa e levou isso num nível onde as pontas tinham autonomia até para contratar funcionários e coisas do tipo. Né? Mas não vamos esquecer da história completa, né? De quem era a empresa, qual era a cultura, por quem que ela era liderada, que tipo de problemas que eles tinham e o tipo de solução que foi criada. A nossa última história dessa parte da apresentação vem dessa cidade aí, que com certeza muitos de vocês reconhecem. A gente está falando de Estocolmo, na Suécia, e certamente vocês conhecem
a queridinha no mundo ágil de hoje, né, o Spotify, e a história da engenharia de produtos do Spotify. Tá? O Spotify, hoje em dia, muita gente tenta olhar para o modelo deles, mas eles têm uma história bem interessante. Né? Então, primeiro, ele é uma empresa ágil desde a sua criação. Então, é uma empresa que usou o Scrum by the Book durante um bom tempo, tá? E com uma cultura totalmente aberta para a autonomia, porque a empresa tinha uma necessidade de crescimento muito rápido, sem pressão para dar lucro, porque é uma empresa totalmente bancada por investidores, então tudo tem uma questão de um contexto que a gente tem que entender. E eles chegaram num momento e entenderam que, para eles, para uma empresa nesse contexto, com alto grau de autonomia na cultura, eles entenderam que o Scrum estava quadrado demais. Tá? O Scrum já estava atrapalhando ali as equipes. Então, eles falaram, as equipes precisam de mais autonomia. Porque a autonomia que já é dada pelo Scrum não está sendo suficiente para o que a gente quer alcançar. E aí eles criaram a estrutura de squads, que muitos de vocês conhecem. Tá? Qual é o padrão que a gente enxerga em todas essas histórias que eu contei? Eu poderia, na verdade, nesse PowerPoint aí, eu tenho 24 histórias de empresas que eu considero verdadeiramente ágeis, né, que seguem esse mesmo padrão. Né? Aqui o tempo é limitado, trabalhamos com 4. Aí. Mas o padrão aqui, primeiro, essas empresas elas se conhecem muito bem antes de qualquer coisa. Elas assumem muito claramente a identidade. Nós somos essa empresa, nós somos assim, e nós nos comportamos assim. É esse o nosso jeito de ser, goste você ou não goste, sem mimimi, essa é a natureza da nossa empresa. Então, essas empresas tinham um autoconhecimento muito forte. E o que elas faziam? Ao invés de ficar olhando e pegando qualquer coisa do mercado, elas olhavam muito para dentro para identificar o que está nos atrapalhando. O que está nos atrapalhando de alcançar o nosso objetivo? Não é o que está nos atrapalhando para ter 100% de compliance com o Scrum ou com o método. Não, nós temos esse objetivo aqui, e o que está nos atrapalhando para alcançar aquele objetivo em nível de agilidade da nossa empresa? O que está travando a gente? Então, eles olhavam primeiro para aí. Né? Então, dentro daquela cultura, havia aquele problema. Então, eles emergiam com práticas, sejam práticas buscadas do mercado, ou sejam práticas criadas por eles mesmos, ou sejam práticas adaptadas, mas que elas tinham um link direto com o problema, com a cultura e com a identidade. Então, e o que não funciona para eles, eles não estão nem aí mas se a gente não fizer isso, a gente não vai estar aderente com o Scrum, com o Kanban, com o Shazam. Não, eles pegam e removem isso aqui. Tá? E aí, por isso, criam os próprios métodos deles. Então, obviamente que algumas soluções que foram criadas, elas vão gerar problemas, efeitos colaterais, e eles vão continuando com esse ciclo de resolução dos problemas. Então, o grande padrão de sucesso das empresas ágeis, verdadeiramente ágeis, é que os holofotes estão todos no contexto deles. As práticas de mercado são um mero detalhe. Eles não se empolgam com, tem a nova moda, tem um novo isso, não. Eles são apaixonados, ou pelo menos focados demais na cultura, na identidade deles e nos objetivos que eles têm ali. E com isso, eles vão desbravando e procurando o método e criando a sua própria solução. E aí a gente chega no que a ciência chama de convergência prematura, que é a inimiga número 1 da agilidade. Tá? No contexto, como eu estou falando, de mais amplo de agilidade, não preso ao manifesto ágil, mas sim de agilidade no sentido de se movimentar rápido em ambientes de incerteza. Tá? O que acontece de convergência prematura que eu vejo muito forte em toda a comunidade ágil? A gente coloca os holofotes na prática e não nos nossos contextos. A gente acha o nosso contexto horrível, a minha empresa é feia, a cultura dela é horrível, mas a prática que usam no Spotify é linda.
e a prática do método tal é linda, e a outra prática, agora a prática 2.0 é mais linda ainda. Tá? Então, a gente foca prematuramente nas práticas, sem entender exatamente o que está acontecendo no nosso contexto, e sem se comprometer com o nosso contexto. A gente está mais comprometido com a prática, que nós somos apaixonados, do que com o contexto que nós estamos querendo resolver. Tem um vídeo que eu gosto muito de compartilhar, que ele mostra essa questão de convergência prematura, que tem uma ligação com conformismo social. Então, 2 minutinhos, vamos assistir esse rápido vídeo aqui. Para responder essa pergunta, nós colocamos uma câmera para ver se essa mulher iria se levantar ao som do tom, simplesmente porque todo mundo estava se levantando. Você deve estar pensando que você nunca ia fazer isso, né? Ou você faria. Está perto, dá o barulho, todo mundo levanta. Depois de 3 bips e sem saber por que ela estava fazendo isso, essa mulher agora estava seguindo o que o grupo estava fazendo. Agora, o que é que acontece se nós tirarmos o grupo? Bom, agora ela está sozinha, então se todo mundo saiu e não tem ninguém lá olhando para ela, exceto a nossa câmera oculta, o que vocês acham que ela fez? Ela agora está seguindo as regras do grupo, mesmo sem ter o grupo ali. Agora, olha o que aconteceria quando nós introduzimos uma outra pessoa de fora que não conhece as regras. Senta aí, daqui a pouquinho a gente te chama. Muito obrigada. Por que você está fazendo isso? Todo mundo estava fazendo, então eu achei que eu tinha que fazer também. Você acha que ela vai ensinar para o novato aí o que fazer? E nós mantivemos a câmera funcionando quando mais outros pacientes que não suspeitavam de nada começaram a chegar. E lentamente, mas com certeza lá. O que começou como uma regra só para essa mulher, agora se tornou a regra social para todo mundo nessa sala de espera. Como é que a gente explica o que está acontecendo no cérebro dele? Esse é o John Berger, da Universidade da Pensilvânia. Esse tipo de forma de comportamento é parte do que nós chamamos de aprendizado social. Começando logo no início, quando vemos os membros do grupo seguindo uma tarefa e todo mundo começa assim. Quando eu vi todo mundo se levantando, eu achei que eu tinha que me levantar também, que eu tinha que seguir o grupo. Do contrário, eu seria excluída ali. Assim que eu decidi seguir o que eles estavam fazendo, aí eu pensei... Não, tá bom, eu me senti muito mais à vontade depois que eu comecei a seguir os outros. Conformidade é como você se socializa, mas também pode nos levar a criar hábitos ruins, sabe? E é por isso que mesmo esse cara aqui, esse rebelde que não estava seguindo nenhuma dessa bobajada, depois ele acabou se juntando ao grupo. Ok. O interessante de quando a gente... assiste esse vídeo, além da questão engraçada, é que a gente acha ele completamente exagerado. Tá? Nossa, forçado, alguma coisa assim. Mas você vê isso o tempo inteiro dentro da nossa própria comunidade. Né? Só está ilustrado de uma forma diferente. User story, user story, user story. Tá? Por que você está usando user story? Porque todo mundo na comunidade ágil está squad. Por que você está montando squad na sua empresa? Porque todo mundo na comunidade ágil está... Então, é exatamente o mesmo, é exatamente a mesma coisa
vem exatamente, é explicado exatamente pela mesma ciência e nós nos comportamos exatamente da mesma forma. Ao invés de, a única diferença é que ao invés de estar levantando de uma cadeira, como foi ilustrado aqui, você está pegando prática e se empolgando com a prática sem nem entender o contexto no qual aquilo foi aplicado. Isso nos leva a diversos problemas de convergência prematura. Então, a prática pode até ser ótima, ninguém está dizendo que a prática é ruim. Ela pode até estar alinhada com o seu problema, mas não com a sua cultura. Então, se a gente pega a história da Senco lá, decisão participativa é uma ideia muito bacana. E talvez você também tenha o problema da galera discutindo de cafezinho, de ar-condicionado, de férias, etc. Mas você tem uma liderança igual a do Ricardo Sandler, que adora a experimentação, safe to fail, etc. Não, isso não faz parte da tua cultura. Então, não há chance dessa prática resolver o teu problema lá. A prática copiada ela pode ser ótima, mas não há problema a ser resolvido por ela. Né? Você simplesmente está enfeitando o teu ambiente lá. A prática copiada pode ser ótima, mas você não conhece bem o problema que está tentando resolver. A prática copiada é ótima, mas será inútil se a empresa se assumir do jeito que ela é. Ache bonito ou ache feio, nós somos assim. Tá? E, por último, a prática copiada pode ser ótima, alinhada com seus problemas, alinhada com a sua cultura, com a sua identidade, mas quais são as outras opções que eu tenho? Você vai cair numa convergência prematura. Isso aqui resolve meu problema. Pum. Tá? Não, quais são as outras opções que eu tenho? De que forma eu posso colocar alguns experimentos paralelos aqui para ver alguma coisa, para ver o que funciona melhor para mim? A imposição de boas, melhores ou práticas preferidas, ela sempre vai fazer a cultura da tua empresa parecer um lixo. É por isso que hoje a gente adora. Você vai, por que o Agile não está fazendo não está funcionando na sua cultura? Vão vir uma das duas respostas. Ou foi a cultura ou foi o mindset, que não é bom. Tá? Então, mas por quê? Porque a prática tal que eu queria tanto colocar não está funcionando. Né? Então, você está colocando novamente os holofotes na prática. Alexandre, então isso significa que a gente tem que reinventar a roda, a gente não pode copiar nada de ninguém, a gente tem que começar sempre do zero. Não, não é isso que eu estou dizendo. Só que assim, como muitos entendedores, pesquisadores, eu falo, soluções dificilmente escalam. E práticas são soluções. Mas o processo pela qual a prática é criada, que é um processo de aprendizagem, né, ele pode ser copiado, ele escala. Então, ao invés de copiar o que foi a solução do Spotify, por que você não copia o trajeto inteiro de como que o Spotify chegou até lá? Porque muito provavelmente a tua solução vai ser diferente deles, porque vai ser alinhada com o teu problema, com a tua cultura e com a identidade da tua empresa. A gente tem feito isso, na verdade, nos últimos 3 anos eu estive fora do país, trabalhando com vários clientes, de Índia, Inglaterra, e experimentando muita coisa, baseada em Learning 3.0, baseada em complexidade, em práticas emergentes. Né? E de que forma que a gente faz, eu fazia isso com essas empresas e a gente faz hoje na Emergy. Então, basicamente, a gente segue essa estrutura aqui como o padrão, digamos assim, de sucesso. E a gente utiliza um processo de sense-making, sendo auxiliado por um framework chamado Cynefin, que com certeza muitos já mostraram em apresentações por aqui, mas infelizmente a maioria da nossa comunidade ainda utiliza muito o Cynefin para fazer classificação, categorização ou coisas do tipo. A gente usa Cynefin para processo de sense-making, que é justamente para ajudar a empresa a entender o contexto dela. Né, a entender identidade, a entender cultura, a entender problemas. Tá? E a gente gera alguns mapas com processos de coleta de narrativas e micronarrativas de scan. Então, por exemplo, esse exemplo aqui desse cliente, então você vê que a maioria dos problemas deles foram tipados ali do jeito no formato laranja, que está mais relacionado a fluxo dentro dos nossos rótulos lá, e que eles estão navegando ali muito mais de óbvio para complicado. Então, com isso, a empresa ela já tem um entendimento muito maior do contexto dela e de quais são os problemas que ela tem que atacar.
E isso aí a gente complementa com o Learning 3.0 para fazer a identificação, imersão ou construção de práticas olhando para aquela cultura, olhando para aquele problema. Então, a gente segue um fluxo aqui de a problematização, que o Cynefin já gerou o input para cá. Então, a gente já entra aqui com um problema totalmente contextualizado. E aí a gente segue o fluxo de aprendizagem do Learning 3.0, que ele pode ter até 3 loops de aprendizagem, um relacionado à pesquisa, onde você está olhando para o mercado, mas peraí, quem já teve esse problema no mercado? Ah, o Spotify teve. Ah, teve um cara que palestrou lá no Agile Brasil e teve esse problema também, e eu fiz as anotações aqui. Ah, eu li um livro que também um autor lá passou por esse problema em alguns clientes e tal. Então, eu estou pegando várias práticas de pessoas, empresas que já passaram por um problema similar a esse. Estou colecionando ali. No segundo loop, o que eu faço? A conexão com o mundo real. Legal, esses caras resolveram o problema com essas práticas aqui em outros contextos. Qual é o nosso contexto? Aí, novamente, o input do Cynefin vai valer, a nossa identidade é essa, a nossa cultura é essa. Isso aqui daria fit para a nossa empresa, isso aqui, isso aqui e isso aqui. Muitas vezes você mata por aqui, outras vezes você tem que partir para a estrutura de experimentação. Então, a experimentação, você pode falar, olha, esses 2 aqui que nós aprendemos, um lá no Agile Brasil e outro no case da Microsoft, parecem ser interessantes, são relacionados ao mesmo problema, e a gente acha, né, que eles casariam bem aqui na cultura, na identidade da empresa, sem ficar falando mal da nossa cultura, do nosso mindset. Não, respeitando pessoas, respeitando cultura. E aí faz um experimento com aquelas 2 práticas ali dentro da cultura. E aí, o compartilhamento, que é um ponto extremamente delicado, que a gente pega muito no pé dos nossos clientes, é compartilhe a história inteira, não compartilhe apenas prática. Compartilhe contexto. Olha, eu estava nessa situação, numa empresa que tinha essas características, que tinha uma liderança assim, que vivia num mercado precisando dobrar o faturamento, que isso, e aí nós encontramos esse problema e resolvemos com essa prática. Porque quando você compartilha a história inteira, você coloca como protagonista contexto e não coloca como protagonista prática. Tá? Então, isso aí, basicamente, toda a estrutura desse loop foi justamente colocada dentro do livro que eu publiquei há 4 anos atrás, relacionado ao Learning 3.0. Obviamente, isso é de 4 anos atrás, então tem coisas que evoluíram de lá para cá, mas são pontos que, assim, que já foram testados e implementados em vários lugares do mundo, com empresas em situações extremamente diferentes, mas que a gente vê que ele consegue ser replicado com sucesso justamente porque ele foca no processo de construção, no processo de aprendizagem, e não apenas na solução final, né? E esse aí justamente o motor para práticas emergentes dentro do teu contexto. Tá? Então, a gente entende que o trabalho consciente com práticas emergentes, ele é o combustível, ele é o que mais tem sido diferencial para a agilidade organizacional naquelas empresas que a gente admira e que a gente gostaria de ser igual e gostaria de fazer isso de uma forma diferente. Tá? Um ponto interessante, só voltando um pouquinho aqui, um ponto interessante quando a gente trabalha nesse fluxo aqui, é que isso acontece de forma contínua. Tá? Então, trabalhando dessa forma, fica claro para o teu cliente, por exemplo, que não há uma transformação ágil, que não há uma transformação digital, que isso é um processo contínuo, porque sempre a tua empresa vão ter problemas, ou vão ter gargalos, ou vão ter pontos a serem tratados, e esses pontos sempre vão estar relacionados ao contexto em que ela está vivendo. Então, o Gartner defende muito hoje, né, nos últimos papers deles, a ideia de continuous next, para a gente acabar com essa questão de transformação disso, e depois transformação daquilo, e depois transformação daquilo. Então, a gente tem que entender que a gente está num contexto em que não vai ter transformação início, meio e fim. A gente está num processo contínuo de descobertas e desafios, adaptação a um mercado e uma resposta diferente. A resposta que foi para aquele problema ou para aquela situação há 6 meses atrás, há 2 anos atrás, ela pode não ser
mais suficiente para combater o mesmo problema que a gente está vivendo hoje. Então, a ideia de programas de transformação, por mais que elas são bonitas e facilmente controláveis, né? Lembrando que a ideia de programas ela surgiu com gestões bem diferentes do que a gente está defendendo aqui. A ideia de programas ela sempre vai ter um sentimento de fracasso, porque, no final, você espera já estar no estado final. E passa 2 meses depois de que acabou a tua transformação digital, você já começa a enxergar diversos novos desafios ali dentro da empresa, e você fala, pô, a gente não está tão digital assim. Não, mas já acabou a nossa transformação digital, então nós estamos digitais sim. Não, mas olha o que aconteceu no mercado agora aqui, a gente não está digital o suficiente para responder a isso. Então, isso entra num contínuo. Nos processos que a gente trabalha de sense making, isso aqui, ele gera uns gráficos tipo heartbeat, onde você vê esses loops aqui sequenciais. Porque dependendo do resultado que teve lá no Knevin, se você está com um problema óbvio, por exemplo, você vai resolver com um loop aqui. Se você está com um problema complexo, você vai precisar de 3 ou repetições de várias vezes desse loop. Então, você vê um heartbeat justamente do continuous next, né? Então, eu enfrentando este problema que era complexo, eu aprendi a resolver ele dessa forma, e depois eu encontrei esse aqui, e eu respondi assim, depois eu tive uma situação caótica que eu resolvi direta, e isso vai gerando gráficos que, depois de 3 meses, por exemplo, a empresa plota aquilo lá, e fica como um heartbeat de flows mesmo, e ela consegue enxergar, nossa, a maioria dos problemas que estão acontecendo aqui são complicados. Eu estava num cliente semana passada, e ele falou, nossa, Alexandre, está todo mundo falando em todos os eventos aí que o mundo agora é complexo, que o negócio é VUCA, e que isso e aquilo. Mas a gente foi olhar aqui no nosso Heartbeat e a gente viu que 90% dos problemas que mais nos atrapalhavam eram complicados. E nós tínhamos condições de combatê-los internamente, dentro de casa, sem rocket science nenhuma, sem coisa absurda, né? Porque se você não conhece o teu contexto, tudo vai parecer complexo, simplesmente porque você não enxergou para aquilo, você não identificou de forma adequada, de forma estudada, teus problemas, em que cultura que ele está surgindo, e de que forma que você deveria trabalhar com aquilo. Tá? Não esqueçam que a gente sempre há fortemente um bias da gente enxergar as coisas de acordo com as nossas preferências. Tá? Então, se você é ágil, se você está numa comunidade ágil, você vai começar a olhar para o mercado e ver oportunidade ágil para todos os lugares. Você vai olhar alguém cuidando da horta, você vai falar, daria para usar ágil aqui? Você vai olhar o cara do departamento de call center, você vai falar, daria para usar ágil aqui? Você vai olhar alguma coisa, daria para usar ágil aqui? E, consequentemente, como no mundo ágil se fala muito de complexidade, você vai começar a olhar e achar que tudo é complexo, porque está falando que agora é o VUCA, é isso, é aquilo, você vai começar a falar, não, as organizações são complexas, qualquer parte da organização é complexa, tudo é complexo, porque ser complexo é a justificativa que eu preciso para vender para o meu chefe que nós precisamos de ágil. A gente tem que tomar cuidado com isso aí, porque se a gente olhar para o passado, para o histórico, a gente vai cair na mesma armadilha dos caras que nós criticávamos há tempo atrás. O pessoal do Gantt Chart, que nasceu numa indústria completamente diferente, e onde o Gantt Chart foi extremamente bem sucedido, eles olharam para o resto do mundo e falaram, dá para usar Gantt Chart em todos os lugares, é só fazer uma adaptação aqui, 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 aqui. A gente olha, o beijo da morte do PMI e do PMBOK foi justamente quando eles falaram, isso aqui serve para gerenciar tudo. Eles estavam muito bem sucedidos numa indústria, etc. Falaram, não, isso aqui, com algumas adaptações, dá para gerenciar qualquer tipo de projeto, como uma solução universal. E hoje nós estamos falando mal, muitos falando mal deles, etc. Então, a gente tem que tomar um cuidado para a comunidade ágil não cair no mesmo beijo da morte, que é, por paixão ao ágil, ao manifesto e a grande oportunidade que surge no mercado, começar a querer criar manifesto ágil para tudo quanto é departamento, com poucas adaptações, para tudo quanto é papel, para tudo quanto é situação, e enxergar que tudo é complexo agora. Por quê? Porque nós amamos complexidade, nós somos agilistas, etc.
Nós temos histórias no passado de outros movimentos que fizeram exatamente isso, e era por isso que nós odiávamos eles, porque eles queriam que nós desenvolvêssemos software como se fazia na engenharia civil. E agora, muito de nós está indo para outras indústrias querendo com que eles façam as coisas exatamente do jeito com que nós aprendemos a fazer dentro da indústria de desenvolvimento de software. O ágil, a agilidade, ela pode ser universal, sim, mas o que eu defendo é um ágil com A minúsculo, para ele ser universal. Um ágil muito mais ligado ao movimento de agilidade que as organizações precisam para lidar em muitas situações, do que um ágil do manifesto ágil. Tá? O ágil do manifesto ágil ele é lindo, ele revolucionou a nossa indústria, mas ele nasceu numa indústria. Não é só trocando uma palavra ou um termo do manifesto ágil que você vai resolver problemas de outras indústrias que nós nem conhecemos muito bem. Legal? Pessoal, era essa a mensagem que eu tinha hoje aqui para vocês. Nós temos, eu acho que 10 minutos para perguntas. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Plínio, sou da empresa Localiza e parabéns pela sua visão a respeito do tema. Eu acho que a questão do bom senso, né, do contexto, isso faz 100% da diferença. E a gente vê que, por questões talvez culturais, existe uma forte tendência a copiar sem aplicar senso crítico, e depois atribuir o fracasso à técnica, ao consultor e às pessoas do time, etc. Então, é um desafio enorme trabalhar, na minha percepção, trabalhar esse paradoxo, né, talvez. Mas eu queria uma sugestão sua sobre qual abordagem ter. É claro que não existe uma receita pronta, então talvez a sua experiência vai ajudar na resposta, mas qual uma abordagem sugerida para trabalhar o ponto de vista daqueles que não querem aplicar esse senso crítico no dia a dia, e principalmente quando aqueles que não querem abordar ou aplicar esse senso crítico são patrocinadores e tomadores de decisão. Bom, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é a gente tem que respeitar muito as pessoas. Entender que as pessoas elas têm atitudes por alguma razão. Então, a pessoa que está resistindo, ou as pessoas que estão resistindo a algo, eles estão resistindo por alguma razão. O ponto é, você tem que descobrir essa razão. Sem descobrir essa razão, você não consegue ter diálogo. Às vezes, você descobre que a razão é porque tem alguém acima, do lado, ou a experiência dessa pessoa que está lá foi muito sofrida ou penosa quando ele tentou fazer algo em outra empresa ou em uma outra situação ou algo assim. E aí você abre o diálogo para esse ponto. Você abre o diálogo mais focando na questão de o que é que aquela pessoa tem medo, ou o que é que aquele grupo de pessoas tem medo, de forma a você mostrar que não há por que ter medo utilizando essa abordagem. Então, a gente conseguiu ser muito bem sucedido com a questão de começar com o sense-making, porque justamente quando você parte de um processo de sense-making, você não está vendendo framework nem movimento nenhum. Não há dogma envolvido. Não vamos fazer um sense-making para ágil, não. Vamos fazer um sense-making para entender a organização, os pontos que estão atrapalhando, né, ou os pontos de temor. E aí a gente trabalha em cima disso. Então, por exemplo, eu tenho uma história de um cliente meu aqui no Brasil, logo quando eu voltei, ele chamou, ele queria contratar minha empresa para lançar 17 squads. Né? Então, a primeira coisa que eu falei para ele é que não se lança gente. Né? Então, vamos entender aqui o que você está querendo fazer. E aí eu consegui convencê-lo, mostrando alguns cases e fazendo algumas perguntas bem colocadas da situação que eles estavam fazendo, eu consegui convencê-lo a partir de um processo de sense-making. No processo de sense-making ficou claro para a gente que o que tinha que ser feito era melhorar a gestão de projetos tradicional que ele tinha na empresa. Deixar de ser uma gestão muito bruta, mas tinha que se manter gestão para o contexto que ele estava, só que ela tinha que ser melhorada, ela tinha que ser mais polida.
Então, ao invés de implantar squads, a gente começou a olhar nesses pontos de deficiência e trabalhar naquilo lá. Isso não gera um medo na organização de, nossa, a gente está passando por uma transformação, que agora eu não vou estar mais no departamento, eu vou estar num squad, agora eu não vou estar mais isso, vou estar naquilo. E com isso você vai melhorando e diminuindo o medo, que na verdade é o que essa pessoa sente, né? O medo, a fragilidade que essas pessoas têm, porque elas estão vendo, mas peraí, esse cara aqui não está aqui para vender squad, ele não está aqui para vender Agile Coach, não está aqui. Ele está aqui para me ajudar com o meu contexto e a gente emergir com as práticas adequadas. Então, é bem por aí. Mais perguntas? Último. Magno. 10. Ah, não, tem mais. Aqui, ó. Oi. Vamos lá. Tudo bom? Parabéns aí pela apresentação. Valeu. Tem contextos em que a empresa está querendo mudar. Querendo mudar é mudar a cultura, inclusive, né? Então, por exemplo, o caso que você citou do Ricardo Sandler, ele, quando assumiu a Senco, né, ele tem um livrinho, o livrinho chama Virando a Própria Mesa. Tá certo? Quer dizer, ele pegou a empresa do pai e ele, na verdade, brigou com o pai, tá certo? Para poder fazer as coisas que ele achava que ele queria fazer, o pai deu espaço para ele fazer isso também, tá certo? E ele, realmente, ele transformou a cultura da Senco e transformou os processos da Senco, ele realmente virou a Senco, tá certo? Então, a minha pergunta é a seguinte, esse tipo de abordagem que você trouxe, de aprendizado, você fala de um jeito que parece que você está muito preservando a cultura existente. Tá certo? Ela funciona quando você quer mudar a cultura? Funciona porque o que acontece? O teu processo de sense-making ele vai mostrar se você precisa de algo mais revolucionário. Então, tem processos que a gente faz onde você enxerga que são tantos problemas, eles são tão conectados que você percebe que ali você está numa situação de desordem. E você precisa de algo mais abrupto para aquilo lá. Então, por exemplo, quando você faz um scan de sense-making, a gente tem algumas dimensões ali. Quando o processo de sense-making te mostra que o teu problema está na dimensão de estrutura organizacional ou de identidade organizacional, aí você vê que você precisa de uma mudança mais abrupta. Mas, em muitas situações, isso te mostra que o teu problema está só numa camada de papéis, ou está só numa camada de fluxo. Ele não está no problema de estrutura. Se você trocar a estrutura apenas, talvez você continue com os mesmos problemas que te incomodam hoje. Então, há sim situações onde você precisa virar a mesa, como até parafraseando o título do livro do Sandler. Mas você não pode partir da premissa de que tem que virar a mesa sem ter entendido a mesa que você quer virar. A maioria das empresas hoje... Eu não sei, Alceu, assim... eu te juro que assim, eu visitei muitas empresas nos últimos anos, assim, e muita empresa me surpreendeu por outro lado. Então, por exemplo, a gente fala muito dentro do movimento ágil que para você ter inovação, você tem que ter times auto-organizados e etc, etc. Uma das empresas mais hierárquicas que eu visitei foi a Lego, que é uma das empresas mais inovadoras do mundo. É uma empresa que tem um potencial de inovação muito grande. Mas porque dentro da cultura deles, a hierarquia ela acontece, ela funciona de uma forma onde daqui para cá, que são 60 níveis, você tem vários escorregadores que aceleram a hierarquia. E que, na verdade, se isso aí fosse flat, como é a Zappos, talvez seria mais difícil de chegar de uma ponta a outra do que tendo escorregadores hierárquicos bem velozes ali. Então, tem sim, eu acredito que boa parte das empresas, para falar de uma forma genérica, algumas delas, ou boa parte delas, precisam virar a mesa. Mas muitas delas estão tomando essa decisão prematuramente, sem entender se elas realmente precisam. Simplesmente porque o resultado financeiro não está vindo, porque elas estão com medo do competidor. De repente, elas já têm algo muito bom lá dentro, que quando você vira a mesa, você perde aquele algo muito bom. É a velha história de jogar água da banheira fora com o bebê dentro, né? Então, você tem que... Eu prefiro analisar contexto a contexto. Se você tiver certo e a grande maioria tiver que virar a mesa, a gente vai perceber isso e vai virar a mesa. Tá? Mais uma ou duas, dependendo de qual eu demoro para responder. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Onde? Eu tô...
Não? Aqui, ó. Última, então, tá, pessoal? Vendido para o senhor de camiseta. Então, o Evandro pediu a perguntar aqui, pra você falar uns exemplos de sense making, assim, citar mais exemplos pra gente. Exemplos de Sense making, aplicação do sense making. como fazer ou... Exemplos práticos mesmo, acho que você já fez assim no... Basicamente, há várias escolas de sense making, tá? A escola que a gente trabalha, ela é baseada em narrativas e micronarrativas. Então, você inicia com coletas de narrativas e micronarrativas misturadas no cotidiano das pessoas, tá? Então, você pode, por exemplo, criar canais na tua empresa, onde tão simples quando mandar... Então, imagina o seguinte, que quando você está lá no dia a dia da empresa, aí você vai conversar com um PO e tem uma treta com ele, que é a mesma do mês passado, que foi a mesma do semestre passado e que foi etc. Então, a gente quer que a gente tenha uma capacidade de, neste momento, coletar a tua narrativa. Algo tão simples quando mandar uma mensagem de WhatsApp. E você vai mandar para o teu amigo falando, aquele PO desgraçado, de novo, talalala. Então, a gente tem que ter mecanismo tão simples quanto você pegar o celular e etc. Quando essas narrativas elas entram no dia a dia da tua empresa, você começa a enxergar esses mapas aqui. Tá? E aí você vai ver, putz, não foi só ele que reclamou desse movimento de PO, não é só aquele PO, são vários POs que têm uma situação semelhante. Não, então o problema não está na pessoa, o problema está no papel. Ou será que o problema está na relação? Então você começa a pegar indícios ali e começam a refinar as tuas narrativas. E aí você monta os teus mapas. Com mapas como esse aqui, a gente toma uma decisão. Porque aqui não tem as legendas do que é o laranja, o azul. Nós poderíamos, por exemplo, te falar, olha, você está com problemas muito fortes na relação Product Owner-time, baseado naqueles clusters de narrativas que apareceram ali. E aí você vai investigar um pouco mais ali. E aí nessa investigação você fala, peraí, vamos fazer um experimento? Vamos não ter mais PO? Vamos colocar o outro papel? Ou vamos colocar um PO como alguém dentro da própria equipe? Ou vamos trocar, lá, e aí você vai emergindo, ou no segundo loop lá, você começa a olhar para o mercado e falar, peraí, o que estão fazendo o pessoal que teve problema com o PO? E aí você parte para os experimentos. Mas na nossa linha de narrativa, de SenseMake, ela é totalmente baseada em narrativas e micronarrativas inserida no cotidiano. Sem workshop de coleta de narrativas. Não, algo mais emergente mesmo. Pessoal, muito obrigado. Qualquer coisa, perguntas depois também.